Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, então nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e como eu falei com vocês, né, eu vou dar continuidade à disciplina de geografia hoje para não ficar, porque eu não queria que ficasse tão maçante o nosso vídeo de ontem, tá? Então, hoje a gente vai continuar aqui, tá? Na página 101 de geografia e nós iremos até a 104, ok? Então, pega seu livro aí e acompanha comigo. A gente vai dar continuidade a essas questões aqui, ó. Ontem eu pedi para que vocês respondessem da 1 até a 5 da página 100. Né? Vocês já responderam, nós já corrigimos hoje no Simulink. E aí, nós vamos agora para 101, dando continuidade a esse assunto dos três poderes, de limite, divisa e também da questão de prefeito, vereadores, né? Que são responsáveis pelos três poderes aqui, e juízes. Então vamos lá. Número 6. Qual o nome do governador do estado onde você mora? Então, nós sabemos que nós moramos no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, qual é o nome do nosso governador? Dá uma pesquisadinha aí, ou pergunta para papai e para mamãe, e coloca aí o nomezinho. 7. E o nome do prefeito do município? Atualmente, qual é o nome do nosso prefeito? Questão 8. Em quantos estados está dividido o Brasil? Nós falamos na última aula, né? Essa informação, inclusive, está aqui, ó. Na página 99, nessa partezinha aqui, né? Em quantos estados está dividido o nosso país? Só lembrando que o Distrito Federal também conta nesse caso aí, né? Que é uma quantidade de estados mais o Distrito Federal. Não pode deixar de colocar. Questão 9. No caça-palavras a seguir, encontre o que se pede. Letra A. Nome da unidade onde se localiza o município onde você vive. Pinte-o com a cor vermelha. Então, aqui na cruzadinha, vocês vão encontrar o nome do município onde a gente vive, tá? Deixa eu até olhar aqui para ver se tem. Peraí. O nome da unidade. Ah, sim, o nome do nosso estado, não é o nome do nosso município, não, desculpem. Tá? Vocês vão pintar o nome da unidade político-administrativa, ou seja, do nosso estado, né? Onde fica o nosso município. Aí tudo bem, vai ter assim, desculpa. Aí você vai pintar com a corzinha vermelha. Letra B. Nome dos outros estados da federação. Pinte-os com a cor de que você mais gostar. Então você vai localizar o nome do nosso estado primeiro, tá? Vai pintar de vermelho. Depois vai escolher uma cor que você goste, pode ser preto, laranja, amarelo, roxo, só não pode ser vermelho. E aí pinta o nome dos outros estados, ok? Bem facinho. Questão 10. Escreva no mapa o nome das capitais dos estados, bem como as siglas correspondentes a cada um deles. Então, pessoal, essa atividade aqui vai requer um pouco mais de atenção de vocês, tá? Nós temos aqui o mapa do Brasil, né, com as cores bem coloridinho e tal. E aí vocês vão escrever para mim o nome da capital de cada um dos estados e no quadradinho branco você vai escrever a sigla desses estados para mim, tá bom? Se eu não me engano, quando a gente estava ainda em aula presencial, a gente fez uma atividade parecida com essa colocando a sigla, tá? Tenta achar essa folhinha e se vocês conseguirem, podem olhar de lá. Se não conseguirem, podem dar uma pesquisada na internet, tá? Não tem problema. Mas o importante é que vocês tenham bastante atenção na hora de completar. Principalmente na hora de colocar o nome da capital, né? Na linha pretinha aí. E a sigla no quadradinho branco, tá? A letrinha tem que ser bem pequenininha aí pra poder ficar bem bonitinho, tá? Então tá. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, me grita lá que eu tiro uma foto e mando pra vocês, tá? Ok? Pra vocês se basearem melhor. Vamos lá. Um pouco mais. Para que as pessoas possam viver em sociedade, é necessário que respeitem determinadas leis. Foi o que eu falei com vocês, né? O Poder Legislativo, ele cria as leis para serem seguidas, para que todos vivam da melhor forma. Os estados e os municípios brasileiros têm leis próprias. As leis estaduais são organizadas na Constituição Estadual. E as leis municipais compõem a lei orgânica. Então, essa informação ela é importante, tá? Então, grifem esse primeiro parágrafo aqui. Para que as pessoas possam viver, até orgânica. Porque aqui diz onde as leis do estado são encontradas e onde as leis do município são encontradas, tá? Vamos lá.
Esses documentos devem estar de acordo com a Constituição Federal Brasileira, que é o documento onde tem as leis do país, que é a lei máxima de nosso país e contém normas sobre formação dos poderes públicos, forma de governo, distribuição de competências, além dos direitos e deveres dos cidadãos. Tá? Então, lá na Constituição Federal, que é o documento onde tem as leis do nosso país, vai estar lá separadinho tudo o que o prefeito, que o governador tem que saber, né? E tem que seguir a risca ali como lei, ok? Página 103. A atual Constituição da República Federativa do Brasil foi decretada no ano de 1988. Leia o que ela diz sobre a organização político-administrativa do país, né? Como o Brasil é organizado. Então vamos lá. Essa daqui é a capa da Constituição brasileira, tá? É aqui que tem todas as leis do nosso país, ok? E também os direitos e deveres dos cidadãos. Capítulo 1. Da Organização Político-Administrativa, artigo 18. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, né, o país, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Então, a União é o país, os estados, né, é cada estado brasileiro, o Distrito Federal é a capital do país e os municípios são as cidades, né, que tem em cada estado. Todos autônomos e termos da Constituição. Então, primeiro, Brasília é a capital federal. Aqui ele colocou, né, para poder reforçar. Número 1. Descreva a função de cada um dos três poderes e registre quem é responsável por executá-las. Então, vamos lá. No poder executivo, aí você precisa voltar lá na página 100, onde você vai conseguir a informação para essas perguntas aqui, ó, nesse quadrinho azul, ok? Então, qual é a responsabilidade do Poder Executivo e quem é responsável por ele, né? B. Legislativo. Qual é a função do Poder Legislativo e quem é responsável por ele? E C. Judiciário. O que o Poder Judiciário faz, né? O que ele é responsável e quem são as pessoas que trabalham para fazer esse Poder Judiciário valer. Questão 2. Qual o nome do atual presidente da República? Tá? Então aí vocês podem pesquisar na internet, que logo vai ter, e também perguntar para o papai e para a mamãe o nome do nosso presidente. Questão 3. Leia página 104 e última de hoje, Geografia. Leia as informações do texto a seguir sobre Brasília e o Distrito Federal. O Distrito Federal é onde fica Brasília, capital federal, capital do nosso país. Além dela, o Distrito Federal é formado por áreas urbanas dispersas denominadas regiões administrativas. Entre as regiões administrativas destacam-se Taguatinga, Gama e Sobradinho, tá? Então, gente, no Distrito Federal não tem municípios, tá? Nós temos regiões administrativas. Com uma área de 5.779.999 km², o Distrito Federal abriga uma população de mais de 2,5 milhões de habitantes. Localiza-se na região do centro-oeste do país. Limita-se com o estado de Goiás e ainda com Minas Gerais. Brasília foi construída durante o governo de Juscelino Kubitschek e inaugurada em 21 de abril de 1960. Como é a capital do Brasil, as principais atividades realizadas no Distrito Federal são administrativas. Dessa forma, mostra-se pouco desenvolvida no setor de produção, sendo quase que totalmente suprida por outros estados do país. Então, nós temos aqui a imagem do Congresso, né? Congresso Nacional em Brasília, no Distrito Federal, tá? Letra A. Agora, com base nas informações do texto, complete a cruzadinha. Então, para você completar essa cruzadinha aqui, você vai ter que reler esse textinho e achar todas as informações. Vamos lá. Mês em que foi inaugurada a capital do Brasil. Só colocar. B. Unidade político-administrativa onde se localiza Brasília. Onde Brasília está, né? Vou dar uma dica, a sigla é DF. C. Uma das regiões administrativas localizadas próximo de Brasília, né? Porque ela faz limite. D.
Principal tipo de atividade desenvolvida em Brasília, né? Letra E. Poder da República responsável pelo cumprimento das leis. Esse poder, ele vai fazer, ele vai fiscalizar, né, para ver se está tudo sendo cumprido direitinho. F. Brasília é a capital do... Vocês sabem. G. Um dos limites do Distrito Federal. E H. Brasília tem mais de 2,5 milhões de... É só reler o texto para poder saber, ok? Pessoal, nesse mesmo livro, nós vamos lá para a página 206, tá? Que agora a gente encerrou a geografia da semana. Agora a gente vai lá para a página 206. E pasmem, a gente vai fazer arte, tá? Então vamos lá. Vou começar aí, já pegaram o seu livrinho, né? Então, só coloca na página 206 e a gente vai até 209. Vamos lá. A expressão nas cores. Nós temos aí duas obras de arte, né? Van Gogh, que pintou esse quadro aqui, chamado Girassóis, em 1888. E aqui é uma foto do Van Gogh, é um autorretrato do Van Gogh, tá? Vincent Van Gogh. Na arte e no cotidiano, muitas vezes usamos as cores para expressar como estamos nos sentindo. As cores transmitem sensações. Vincent Willem van Gogh nasceu em 1853 no vilarejo holandês de Groot-Zundert. Não sei como é que se pronuncia isso. Zundert, acho que deve ser isso. Começou a pintar aos 27 anos. Teve uma vida conturbada. Lutou para se livrar da pobreza, do alcoolismo e da loucura. Teve em Theo, seu irmão, um grande incentivador e mantenedor. Em seus trabalhos, Vincent van Gogh sempre procurou utilizar cores puras, próximas das cores primárias, com destaque para a cor amarela, que ele adorava usar em seus quadros. Página 207. As 7 cores do arco-íris. Então, nós temos aqui, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, tá? Esse índigo é como se fosse um azul mais escuro, um azul mais fechado, tipo um azul marinho, né? Então, nós temos aqui as 7 cores do arco-íris. Apesar da gente não conseguir ver todas as cores, né, quando o arco-íris aparece no céu, essas são as 7 cores que o compõem. As cores primárias das tintas são o ciano, que é o azulzinho, o amarelo e o magenta. Elas não podem ser decompostas em outras cores. É com base na mistura entre as cores primárias que todas as outras são obtidas. Tá? Então, quando a gente mistura essas cores aqui, elas vão dar origem às outras, tá? Página 208. Cores primárias. Percebemos as cores porque existe luz. A luz solar é branca e nela estão todas as cores. Observe que, quando a luz solar atinge um prisma de cristal, a luz branca do sol é dividida em luzes coloridas, como as do arco-íris. Então, aqui, ó, a luz do sol está sendo refletida nesse prisma de cristal e aí as cores estão sendo refletidas, né? Então, aqui, quando bateu, tornou-se a cor violeta, o índigo, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Tá? Muito interessante isso, né? Quando falamos em cor na forma de luz, as cores primárias são verde, vermelho e azul. Então, eu gostaria que vocês grifassem isso daqui, ó. Que as cores primárias são verde, vermelho e azul. Então, nós temos aqui. E aí, aqui vai estar falando para vocês as misturas, né? Nós, inclusive, no comecinho do ano, fizemos uma atividade onde nós misturamos as cores, né? E aí surgiram outras. Então, aqui tá falando basicamente isso. Então, ó, quando falamos em cor de tinta, as cores primárias são magenta, ciano e amarelo, tá? Que são outros nomes para as cores primárias, tá? Mas é quando a gente fala de tinta. Então, aqui nós temos aqui, ó, magenta, amarelo e ciano, ok? Página 209.
Procure as cores primárias de tinta e luz no quintal da sua residência ou na sala de aula e desenhe abaixo o que você encontrou. Então, você vai procurar no seu quintal de casa, né, já que a gente não está frequentando a escola, alguma coisa que tenha no seu quintal, alguma coisa que tenha, né, na sua casa, que tenha as cores primárias, né? Não precisa ter todas, não. Pode ser uma, duas ou até mesmo as três. Você que sabe. E aí você vai desenhar essa coisa, esse objeto ou essa plantinha, né? Que tem essa cor aqui nesse espaço, ok? Bem facinho, bem tranquilo. E agora, pessoal, nós vamos para a língua portuguesa, onde hoje a tia separou para vocês uma atividade que vai servir muito para a gente na semana que vem, quando a gente for dar continuidade aos nossos estudos, tá? Então a tia preparou aqui uma atividade para ver como vocês estão sobre esse assunto, ok? Então nós vamos para o positivo de atividades, que é o da bolinha roxa, de língua portuguesa, e vamos fazer a página 36 e 37, tá? E depois que a gente fizer a página 36 e 37, também vai ter o caderninho de língua portuguesa, tá? Que eu vou pedir para vocês copiarem, tá? E responderem aí, relembrando os assuntos de linguagem formal e informal, tá? Então, quando a gente terminar o vídeo, copie o caderninho de língua portuguesa que tá lá no planejamento, tá? E respondam. Qualquer coisa, podem chamar a tia para tirar dúvida. Então, vamos lá. Ficção e realidade. Palavras terminadas em inho e inha. Nós sabemos que quando as palavras terminam em inho ou inha, geralmente elas indicam o quê? Diminutivo, né? Gatinho, gatinha, né? Amiguinho, amiguinha, indicam um diminutivo da palavra. Então vamos lá. Você já aprendeu que as terminações inho e inha podem indicar diminutivo, assim como a terminação ão pode indicar aumentativo. Lembre-se, no entanto, de que essas terminações não necessariamente indicam aumentativo ou diminutivo, mas fazem parte da palavra. Então, existem palavras, né, que já são da própria... que o inho já é da própria palavra. Por exemplo, joaninha. Joaninha já é uma palavra que termina com inho, né, com inha, e não está no diminutivo, é simplesmente o nome do animal, tá? Então, não necessariamente, tem que prestar bastante atenção quanto a isso. Número 1. Assinale X nas palavras em que as terminações inho e inha não indicam o diminutivo. Então, vocês só vão marcar o X nas palavras em que o inho e inha não indicam que elas estejam no diminutivo, tá? Que já fazem parte da palavra mesmo. Então, vamos lá. Casinha, papinha, folhinha, amiguinha, madrinha, canetinha, azedinha, vizinha, asinha, campainha, portinha, varinha, rainha, farinha, moreninha, adivinha, bandeirinha, bainha, banha, pedrinha, moedinha e fitinha. Aí vocês vão marcar apenas aquelas palavras em que o inho e inha não indicam diminutivo, e sim que fazem parte da palavra. 2. Assinale X nas palavras em que a terminação ão não indica aumentativo. A mesma coisa. Agora vai ter tudo terminado com ão. Então, você vai ver aí qual realmente faz parte da palavra e que não está indicando diminutivo, tá bom? Então, vamos lá. Bonecão, gatão, amigão, cachorrão, fogão, tubarão, jeitão, balão, violão, cão, limão, lobão, peão, espação, narigão, meninão, coração, apertão, cabeção, mamão, caminhão. Então, aquela que não indica aumentativo, marca. Agora, grau do substantivo, diminutivo e aumentativo. Agora sim, agora a gente entrou no assunto, né? Nós sabemos que o substantivo, ele tem 3 graus. Aumentativo, normal e diminutivo. Quando a palavrinha está no grau normal, é a palavra normal. Por exemplo, casa. Quando está no aumentativo, indica um tamanho maior. Então, casarão é uma casa maior. E quando está no diminutivo, indica que está menor. Casinha ou casebre, né? Então, no caso aí,
você tem que prestar bastante atenção nesses 3 graus do substantivo. Grau aumentativo, normal e diminutivo. Então, vamos lá. Número 1. Assinale X nas palavras ou expressões que indicam o diminutivo do substantivo. Então, no caso aí, agora vocês vão marcar o xizinho na palavrinha que está indicando realmente o diminutivo. Então, vamos lá. Casinha, casa, casarão. Na letra A. Qual está indicando o diminutivo? Letra B. Folhona, folha e folheto. Qual está indicando o diminutivo? C. Bandeira, bandeirola e bandeirona. Qual está indicando o diminutivo? Só marcar. Letra D. Copo, copázio e copinho. Qual está indicando o diminutivo? Só marcar. Número 2. Reescreva o texto abaixo, substituindo os termos destacados por substantivos no aumentativo e fazendo as adequações necessárias. Então, no caso aqui, nós vamos ter expressões mais pretinhas, né, em negrito, e aí vocês vão ter que trocá-las, tá? Trocá-las por um substantivo no aumentativo, tá? Então, a primeira frase aí, eu vou falar para vocês verem como que vocês devem basear a resposta de vocês. Mas a partir da primeira frase, vocês que vão fazer, ok? Então, vamos lá. Ele era um homem enorme. Se era um homem enorme, era um homenzarrão, né? Então, vocês vão colocar aí, ó. Ele era um homenzarrão, que é o aumentativo de homem, tá? Então, pessoal, a partir daí, vocês também vão trocar. Cabeça imensa. Como que é uma cabeça grande? Cabeção, não é? Então, é só vocês irem escrevendo essas frases, né, esse textinho, trocando as expressões por substantivos no aumentativo. Não é difícil, é só prestar atenção. Então, vamos lá. Ele era um homenzarrão, né? Sua cabeça imensa era impressionante, a boca grande e a barba comprida se destacavam, assim como seu enorme nariz. Quando falava, sua voz muito alta chamava a atenção de todos. Seu corpo imenso e as mãos muito grandes o tornavam meio desajeitado. Todos gostavam muito desse imenso rapaz. Então, vocês vão fazer aí as alterações necessárias, né, que vocês quiserem, e vão reescrever esse trecho. Questão 3. Nas frases a seguir, substitua as expressões em destaques por diminutivos. Então, no caso aí, vocês vão fazer o contrário. Vocês vão trocar as expressões em negritos de cada frase, tá? Pelo diminutivo da palavra, né? Pelo diminutivo dessa expressão. Então, vamos lá. Para fazer graça, o garoto rabiscou um pequeno bigode no retrato do avô. E aí, como que é um pequeno bigode, né? Como que é o diminutivo de bigode? B. As casas da pequena ilha não resistiram à ventania. Pequena ilha, como que é o diminutivo de ilha? C. Ao avistar a avó, o menino ensaiou um choro tímido. Como que é o diminutivo de choro? E D. As mãos miúdas da avó mal conseguiam carregar a pequena mala. Então, aqui são 2 diminutivos. Diminutivo de mão e diminutivo de mala, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Terminando aqui de responder o positivo de atividades, vai lá no nosso planejamento, tá? Que a tia já mandou pro grupo. E copia o seu caderninho de língua portuguesa e tenta responder também. Se você tiver dúvida em alguma coisa, chama a tia, que a tia te ajuda, ok? Beijo pra vocês, meus amores, e até amanhã.